Se fosse fácil, todo mundo faria. Essa é a segunda frase mais imbecil que eu conheço. E eu acho muito engraçado isso, porque muita gente que pensa assim são pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa. Existe uma regra que é mais ou menos a seguinte: quanto mais você sabe de alguma coisa, mais você tem dúvida. E quanto menos você sabe, mais você tem certeza. Então o que acontece? O cara que ele tem o conhecimento apurado para fazer alguma coisa, ele tem tanta dúvida que ele pensa desse jeito. Ele fala, se fosse fácil, todo mundo faria. Então é muito difícil, eu não vou conseguir, porque tem várias dúvidas. Aí o que acontece? O cara que não sabe nada, com toda a certeza do mundo, vai lá e faz. E pode ser que esse cara faça algo pior do que o outro faria. Mas talvez esse pior seja suficiente. Talvez você já deva ter ouvido a frase feito é melhor que perfeito. Isso não quer dizer que é para você fazer alguma coisa, uma porcaria, lançar no mundo alguma coisa que é uma merda. Não, isso quer dizer que é para você fazer o melhor que você puder com aquilo que você tem. Seja equipamento, seja experiência, seja habilidade, mas você vai, você faz e você vai trabalhar em cima daquilo ali. Eu conheci muita gente que poderia ter criado coisas e ganhado renda passiva, né? Que não faziam porque é isso. Muito difícil, se fosse fácil qualquer um faria. Eu tive um professor de jogos que ele sabia fazer a parada e tal, só que ele queria fazer algo tão grandioso e aquele algo tão grandioso era tão distante que ele nunca conseguia começar. Ele tinha um emprego porque ele precisava para se manter e ele não se permitia fazer um jogo menor porque o jogo ideal para ele era algo faraônico. E aí o resultado? Eu vi um monte de gente fazendo coisas menores e em pouco tempo ganhando mais do que ele. Eu fui um desses. Eu tinha um emprego nessa época, eu já ganhava um pouquinho mais do que ele nessa época, e aí eu larguei tudo, fui criar aplicativos, comecei ferrado, achando que ia faturar 1 milhão, faturei nada. Depois eu comecei a faturar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, daqui a pouco estava ganhando mais do que eu ganhava. Então olha só, acho que um dos principais erros das pessoas é, primeiro, focar muito alto. É achar que precisa fazer um app de 1 bilhão ou não vale a pena nem começar. Talvez isso gere esse pensamento de se fosse fácil qualquer um faria. Mas nenhum app de 1 bilhão nasce assim do dia para a noite. Aquela pessoa que cria um próximo Uber, ela com certeza tem uma história por trás. Dificilmente você vai criar algo de $1 milhão antes de criar algo de 10 mil. E às vezes 10 mil é mais do que o suficiente. Então talvez o erro seja esse. Em vez de você focar em fazer um negócio gigantesco, pense em como dar o primeiro passo, né? Se você pensar, não, vou criar um app e esse app aqui é uma ideia milionária. E aí, você passa um tempão criando aquele app ali e aí, quando você vai mandar para a loja não aceita porque quebra uma regra lá e você não sabia porque você não tinha experiência nenhuma com o aplicativo. Não seria muito melhor você lançar um aplicativo que não desse nada de dinheiro, mas que te desse toda a experiência de lançamento, de entender como é que é o processo de revisão, de entender como é que é o processo de liberar esse app em vários países, talvez o processo de você conseguir traduzir para diversas línguas. Seria muito melhor ter essa experiência com algo pequeno antes, e aí a partir daí evoluindo. Então imagina só, antes de você pensar em fazer o teu app de $1 milhão, pense em como você vai ganhar 10 mil. Antes de você pensar em ganhar 10 mil, pense em como você vai ganhar R$1 na internet. Porque isso é o que muda a tua vida. A partir do momento que você ganha R$1, o próximo passo é só um degrau a mais. E aí você vai evoluindo, até um dia, talvez, criar a tua empresa de $1 milhão. E aí uma outra pessoa vai olhar e vai pensar, se fosse fácil, qualquer um faria. Agora, essa é a segunda frase mais idiota que eu já ouvi. A primeira frase mais idiota que eu já ouvi é: isso aí é muito fácil. Isso aí qualquer um faz. Essa é pior do que a primeira. Porque é o seguinte, quem fala essa parada, cara, tem algum problema. Porque eu fico me imaginando, se eu soubesse de alguma coisa que dá grana, traz sucesso e é muito fácil de fazer, eu tava fazendo.
Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então assim, cara, como eu já vi isso? Eu vou fazer esse app aqui porque tem uma inteligência artificial que não sei o que lá. Pô, mas faz esse app aqui, ó, de gerenciamento de carro. Ah não, mas isso aí é muito fácil, é um CRUD. Isso aí é um CRUD. Isso daí é um to-do list. Isso eu não vou fazer isso. Cara, eu já fiz $3.000 num dia com um app de gerenciamento de combustível de carro que você botava lá manualmente as coisas. Enquanto o cara que tá fazendo negócio de machine learning, de não sei o que, não sai do lugar. Então, cara, se eu soubesse de uma parada que era fácil, trazia sucesso e dá dinheiro, cara, eu tava fazendo isso. É por isso que eu sou youtuber. Isso aqui, eu tô quase milionário. Mas é engraçado isso, né? Eu vejo muito isso com a galera de entretenimento no YouTube mesmo, né? Você vê, por exemplo, um Lucas Neto da vida e tal, e eu entendo algumas críticas do tipo, isso daí eu não faria, porque é um negócio que, pô, eu não acho legal e tal. E aí essa crítica é super válida, né? Nem é uma crítica, é uma reflexão, digamos assim. Agora, virar e falar, isso aí é muito fácil. Pô, não é. O cara montou toda uma estrutura para maximizar os ganhos e ficou multimilionário com aquilo ali. Você pode não gostar do que ele faz, e tá tudo bem, você não é o público. Mas não é fácil. E se fosse fácil, pode ter certeza que não é fácil, porque se fosse fácil, eu tava fazendo. Não é fácil. Então, se eu soubesse de algo que é fácil, traz muito dinheiro, aquilo traz muito dinheiro. Tá bom, talvez não fizesse pelo tema e pelos micos. Mas, pô, se eu souber de um negócio que é muito fácil, que não me faz pagar mico e que me dá muito dinheiro, eu tava fazendo. E se você acha, se você já fez esse comentário, você já apontou, falou, isso aí é muito fácil. Essa é a frase, não tô falando que você é um idiota, mas a sua frase é a frase mais idiota que eu já ouvi.